Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E hoje discutir acelerar ou pisar no freio. Hoje com todo mundo e mais pessoas novas já entrando já desde o começo aqui. E com quem que a gente começa? Quem quer começar aí? Eu tenho vários assuntos aí para debater hoje. Boa noite a todos. Consegui entrar. Opa, opa. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, Carla. Sim, Legal. alto e bom tom. Gustavo, como é que você faz esse. Eu não sei onde aperta aqui. Esse é só você pressionar na sua foto. Bem-vinda, Carla. Pressiona a sua foto, vão ter umas opções, inclusive com GIF. Tá. Ó, gostei, ó. Isso. Eu também não Aí. sei como é que é, deixa eu aprender aqui. Pressiona a foto. Pressiona A a minha foto por foto, isso. um segundo e meio e vai aparecer algumas opções para reações, né? Eu tava louco pra saber colocar meus coraçõezinhos. Entendi. E o Guito. Tá certo. Você tá me O ouvindo? Arcos. Tony, está me ouvindo? Eu tô ouvindo, tranquilo. Não, acho que a minha voz não tá indo lá pro canal do YouTube, mas depois acho que eu tenho que baixar e gravar. Às vezes dá Aqui tá esse top. bug lá. Deixa eu só ver aqui áudio. E aí, vocês estão falando do quê? Então, o tema de hoje, acho que esse tema é bom por dois motivos, né? O primeiro ponto que ele é bom por causa da época do ano, que existe uma tendência natural, acho que do brasileiro, e eu não sei por que isso acontece, que começa a chegar essa época do ano, começa aquele famoso comportamento. Ele tem que fazer algum projeto, fazer alguma coisa diferente para a empresa dele. Não, mas eu vou deixar para o ano que vem, né? E acho que outro ponto que também casa em relação a essa mesma ideia de ou acelerar ou pisar no freio, que eu tenho conversado já com alguns empresários, eles estão receosos. Não, eu vou esperar para o ano que vem, também por causa da situação política ali. Eu já colocando já meu pitaco inicial, eu não entendo muito essa ideia de, não, vou deixar para o ano que vem, porque afinal o boleto nosso, que a gente tem todo mês, não espera para o ano que vem, né? Ou seja, eu não entro isso na minha cabeça de por que eu vou deixar para o ano que vem adiar justamente qualquer iniciativa justamente de alavancar a minha empresa. Esse é o momento, na verdade, de acelerar, na minha opinião, para justamente poder começar já o ano que vem a todo vapor, né? Então, eu confesso, não sei se alguém quer comentar, eu não entendo um pouco essa visão de começa a chegar nessa época do ano, não, eu vou deixar para o ano que vem. Eu sei que acho que é um psicológico, final do ano, férias, Natal Novo, todo mundo está cansado, mas os É, boletos não esperam para o ano que vem. Não sei o que é, vocês acham disso. eu posso até começar, se você me permitir. Pode, Guito. É porque assim, o cenário ele deu uma mudada, né? Eu não sei se vocês perceberam assim, mas eu acredito que o empreendedor nessa hora começa a pensar um pouco mais do que ele havia previsto, por exemplo. Então, eu não sei até que ponto a cabeça do cara que investe tolera certos riscos. Mas pensando numa projeção assim, um pouco mais longa, eu acredito que tende a tardar alguns investimentos. Eu, por exemplo, já já coloquei alguns para o ano que vem. Alguns que talvez faria esse ano para o ano que vem. Porque eu quero sentir um pouco mais o mercado, eu quero ver se existe a possibilidade de segurança jurídica, de inflação controlada, de taxação. Então, assim, eu acredito também que o médio empreendedor pensa da mesma forma, porque nós sofremos aí ao longo dos últimos anos
com dois fatores que desencadearam aí uma instabilidade econômica. O primeiro foi a pandemia, depois foi a guerra. E agora nós temos o quê? Uma inversão no executivo e federativo do Brasil. Então, isso coloca em xeque uma série de avanços e também coloca a coragem do empreendedor em xeque, porque ele vai pensar mais como que o mercado vai se comportar. Essa é a minha visão. Alguém quer comentar aí, o Guito? Eu concordo em partes, Fábio. O mercado é cíclico, né? Agora tem Black Friday chegando, vai ter um monte de coisa que vai aquecer o mercado, sim. Agora, tem setores que isso tem que ser amplamente discutido, né? Depende do setor. Oi, Carla. Boa noite a todos. Algumas empresas que eu atuo, Fábio, o que acontece muito nessa época do ano, né? Inclusive, já comecei até a trabalhar em duas empresas esse quesito, planejamento estratégico. Então, são empresas que elas não param de produzir, não pararam de produzir, mas também não estão avançando, né? Pararam-se alguns projetos para que esse momento seja de observação do cenário político, econômico e também já uma preparação do planejamento estratégico, né? Que, na verdade, esse planejamento estratégico, nessas duas empresas que eu estou, eu já comecei no meio de outubro. Então, o que vai ser, quais são os produtos que vão ser trabalhados no ano que vem, como que fica a gestão de pessoas, quem são as pessoas que vão continuar na empresa, quais serão as promovidas, quais são as pessoas que não estão agregando na empresa, né? Então, não é o corte, mas é assim, fazer uma avaliação mesmo de desempenho, né, das pessoas para saber como que a gente vai começar o ano, né, terminar o ano principalmente e começar o ano já já mais alinhados, né, com o que a empresa quer. A empresa quer crescer, quer manter. Então, é um momento que a gente, pelo menos nessas empresas, duas empresas estão focadas no planejamento estratégico, mas no momento de observação, entender o cenário político e ó, Gustavo batendo palminha, para poder ter uma projeção, né, do que quer fazer para o ano que vem. Olha, Bem, o que eu senti, vou falar. Comenta, Tony, depois eu comento. não, se você quiser, você pode falar. Termina aí, depois eu entro. Esse final de outubro, início de novembro, foi o meu melhor mês do ano. Inclusive, na verdade, a gente fechou SDR para uma multinacional, ou seja, fizeram 4 contratos de SDR para justamente poder alavancar o mercado, justamente já modelando, justamente pegar esse final de ano como para modelagem, para o ano que vem justamente alavancar. Então, assim, eu sinto a economia muito, pelo menos nas minhas áreas de sistemas, consultoria e pré-vendas, bem aquecida agora, final de outubro, início de novembro. Não sei se isso é reflexo que a economia já isso pode desacelerar, ou realmente falou que realmente que eu considero o mais correto, já porque se estrutura agora para o ano que vem. Porque mesmo que tenha uma situação hipotética de uma retração da economia, que os medos que alguns têm, não quero politizar isso, se tornem realidade. É o medo que eu tenho também. Mas, mesmo assim, ele tem que ter um planejamento. A gente vai deixar de crescer. Eu acho que a crise. É clichê o que eu vou falar, mas é verdade, né? A crise é uma oportunidade de alguém ganhar dinheiro, né? Eu escolhi o melhor momento para reestruturar a minha empresa depois de 20 anos. Mas não vou parar essa reestruturação por conta desse cenário aí. Eu vou ter que. Eu já estou com o carro em movimento, eu vou ter que acelerar, entendeu? Pode ser que eu bata o carro fique desgovernado, pode ser. Mas eu sinto assim, eu tô bem otimista em relação a. Baseado nesses últimos 30 dias. Vamos ver o que se isso vai se manter ou não. E pivotar, né, Fábio? Também não é problema nenhum. Não. É pelo contrário, estratégia. Tony, Eu você ia comentar alguma penso, eu coisa? penso,
Tenho sim. Eu penso o seguinte, que dependendo do segmento, né, você precisa acelerar mesmo. Porque, por exemplo, agora é o tempo que, mesmo com toda essa crise, né, que está acontecendo, né, e né, que sempre aconteceu, né? O que a gente está passando agora não é diferente do que foi passado antes, né? Que sempre vai ter crises, é como foi falado aqui, é tudo o nosso dia a dia, né? A economia é cíclica, né? Então, para algum segmento, é bom você acelerar as novidades, porque é onde as pessoas estão dispostas realmente a gastar, entendeu? Chegando o final do ano, entendeu? As pessoas querem comprar algumas coisas diferentes, querem dar de presente. Então, você já tem que montar toda a sua estratégia agora, né, para que você possa vender mais. No meu segmento, assim, por exemplo, eu tenho um negócio social, que é um clube de empresários, tá, que fazem netweaving, que é o relacionamento comercial com relevância. Isso que a gente faz aqui, eu, o Fábio e a Carla, a gente faz muito isso. Isso entre nós é muito forte, né? Então, o clube eu deixei para fazer os lançamentos específicos, né, de melhoria para o ano que vem. Mas por que eu fiz isso? Não foi uma questão de procrastinação, porque eu tenho mais tempo de preparar, né, e de fazer alguma coisa interessante, entende? E até mobilizando as pessoas, né, para que me ajudem a fazer esses lançamentos de novas atividades e novo formato, para que a gente possa se relacionar melhor, fazer conexões e fazer muito mais dinheiro de forma consistente e consciente. Então, eu joguei para o ano que vem, mas eu não estou parado, entendeu? Eu joguei para o ano que vem o lançamento, mas eu estou fazendo toda a preparação agora esse ano, né? Então, eu percebo que conforme o segmento que a pessoa tem, ela vai acelerar em um determinado momento, né? Ou ela vai deixar para depois, né? Quando aquela situação ficar mais amadurecida. Então, eu me fez pensar muito, né? No que diz respeito quando que a gente vai acelerar e quando que a gente pode deixar para depois, né? A Ana falou que tá com a garganta melhor, a Zana. A Nutri Jaque, o Flávio, que estão no palco, querem fazer algum comentário? Boa noite, gente. Estou aqui treinando. Eu vou fazer depois, senão eu vou ficar ofegante na fala. Tá bom. Flávio. Boa noite. Tô aqui mais escutando mesmo. Da ação, eu acho que qualquer movimento do novo governo, eu acho que ainda assim agora é hora de acelerar, porque qualquer movimento só vai ser sentido no quarto trimestre, né? Eu acredito assim. E mesmo assim, eu acho que ele está tendendo a gastar, né? A colocar dinheiro na mesa. E então, nesses 3 primeiros trimestres, eu acho que vai ter dinheiro na mesa. Eu acho que se der alguma coisa, vai ser lá pro ano que vem, no quarto trimestre ou no início do primeiro trimestre lá do 2024, aí que vai começar os efeitos. Porque toda ação, o efeito é só lá na frente, né? Essa é a minha opinião, aí, minha visão. Independente do cenário político, eu acho que já existe essa cultura de chegar, né? Não, vou deixar pro ano que vem. Eu acho engraçado assim, porque daí começa o ano que vem, o pessoal tá voltando de férias, daí já começa a entrar a época do carnaval. Não, eu vou deixar. Se perde em janeiro, né? Janeiro você vem naquele ritmo lento, daí como começa a chegar fevereiro, o pessoal começa a ver o carnaval, vou deixar depois do carnaval. Para mim, isso é muito nítido e que acontece essa sazonalidade, porque se eu olhar meus gráficos estatísticos, ele é de março a junho, julho cai, agosto a novembro, dezembro cai. E eu acho uma questão cultural que o brasileiro tem que parar de fazer isso. Acho que a Carla deve ter exemplos parecidos também dentro do cenário dela. E eu não entendo, né? Eu não entendo o que precisa fazer na cabeça do empresário para quebrar essa cultura, uma vez que os boletos não têm isso, né? Os boletos vencem todos os meses. Então, eu acho curioso acontecer essa sazonalidade. E eu até gostaria de saber se alguém aqui que está aqui no
quer falar aqui no palco, se está vivendo esse momento. Ah, não, o Tony já falou que vai deixar pro ano que vem, mas por outros motivos. Se alguém planejava fazer justamente alguma ação e sem ter um motivo óbvio, acabou já ah, não, vou deixar pro ano que vem. Alguém se encaixa dentro desse cenário? Como eu disse anteriormente. Alguém mais além do Guito? Ninguém? Então minha boa. Eu não entendi a pergunta. Tony, eu quero saber se existe essa cultura do pessoal deixar para o ano que vem. Começa a chegar novembro, dezembro, ah, não, vou fazer só no ano que vem. Se alguém aqui. Por exemplo, atualizar e-social, Fábio. Atualizar o e-social. Eu tô pedindo já, desde maio, já tô pedindo atualização, aí me manda em julho, aí já tô enchendo o saco desde agosto. Só que não, passa 26 de dezembro, 27 de dezembro, manda um monte de dado, pilhas de papel, para eu passar para o computador até dia 31, até dia 30. Ou até o próximo dia útil ali. Ou seja, e o pessoal vai deixar tudo para última hora. O problema é esse. O problema é deixar para a última hora. O que é diferente do que a gente está discutindo. Se ou já paga a conta de uma vez e fica seguro no seu setor no futuro, ou você espera agora, é aquilo que eu falei, faz uma pivota e muda a estratégia para passar talvez dezembro, igual você falou, Fábio, o rendimento cai em dezembro, janeiro. Pode parar às vezes. Pode ter redução, igual a Carla muito bem explicou, redução de funcionário, pode ter melhorias ali na logística da empresa, às vezes até fazer novos negócios Como que vocês veem terceiros. A estruturação das Big Techs que estão mandando funcionários embora, como o Twitter, como o Facebook? Como vocês estão vendo isso? Eu penso que talvez eles estejam passando também por um momento de instabilidade, um pouco de incerteza. Eu acredito, eu tenho essa sensação assim um pouco de longe. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que eles estão enxergando o cenário como um todo da mesma forma. Até mesmo porque algumas crises parece que estão se intensificando em alguns lugares. E a inflação e algumas moedas também estão caindo assim de maneira brusca. Agora, eu penso que assim, o que deve ser feito, eu deixo pelo direito, decidir o direito americano ou o direito da federação que elas estão alocadas. Mas Nutri ou Jaque, vou chamar de Jaque. Eu acho que demissão não é pisar no freio. Eu acho que demissão pode ser uma reestruturação. Realmente uma visão. O que eu vejo como acelerar? Buscar expandir a empresa. E às vezes, na expansão da minha empresa, é necessário ter uma reestruturação a nível de recurso humano. Carla pode falar melhor do que eu, que é a área dela. Então, justamente eu vejo, às vezes necessário fazer uma demissão, às vezes necessário fazer uma reestruturação da empresa, dar um passo para trás para acelerar. Então, eu não consigo enxergar que necessariamente a demissão ela seja uma retração. Pode ser que seja, sim, mas pode ser um movimento estratégico também. Carla, você que é do RH, concorda? Faz sentido? Faz total sentido. Pelo menos as empresas que eu atuo, é exatamente isso. Quem são as pessoas estratégicas para o negócio? Então, eu tenho que promover quem, eu tenho que demitir quem que não está alinhado à produtividade que eu preciso, eu tenho que contratar quem, quantos. Eu vejo mais como uma estratégia da empresa, né? Toda essa gestão de pessoas. Tomando sempre cuidado na hora da promoção, não cometer um erro clássico aí, que é acúmulo de atividade, né? Desvio de função.
que agora está tendo bastante, mas muitos ali, às vezes, até nem falam nada porque o salário realmente aumentou. Então, É verdade. tomar Acontece cuidado mesmo. dentro da legalidade ali para não cometer esse erro grotesco, que é esse desvio de função. Acúmulo de atividade é diferente. A desvio de função aí já é demais, porque já parte já não é da competência daquele funcionário. Depois, para responder, fica mais difícil. Verdade. O meu sócio entrou aqui, o Ricardo Iga, ele tem nós temos uma trade, né, de agronegócio. Ricardo, qual é a sua visão dentro desse panorama geopolítico que a gente está vivendo, olhando para o agronegócio? Você acha que é uma hora de a gente acelerar as nossas ações ou a gente tem que colocar o pé no freio e aguardar o ano que vem para a gente ver como é que fica toda essa situação? Qual é a sua opinião dentro desse segmento nosso aí? Olá, boa noite, senhoras e senhores, tudo bem? Prazer aí em Boa estar com vocês noite. aqui. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Olá, Tony. Então, nesse momento, o agronegócio, né, como um todo, os commodities hoje, eu acredito que não vai parar, né? Apesar do ponto de vista hoje, né, geopolítico mundial, o Brasil ele tem muito a oferecer ao mundo, né? Acontece que não vamos falar aqui sobre a questão política, mas eu acredito que ano que vem o agronegócio brasileiro não vai parar, né? Eu sei que o pessoal está muito desanimado em algumas questões políticas no nosso país, mas commodities brasileiros são muito importantes no mundo, né? O Brasil ele consegue alimentar quase 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Com a agricultura dele. Então, inclusive, é discutido na ONU, né, que o Brasil é um país que ele não pode ser atacado, não pode entrar em guerra, porque a segurança alimentar do mundo precisa do Brasil, né? Então eu vejo assim, nós estamos passando um cenário um tanto complicado, já está acontecendo uma ruptura no Brasil, nós vemos isso na política brasileira, porém eu acredito que os negócios, commodities do Brasil não vão parar, né? Que é uma necessidade mundial, uma necessidade também interna do país. Nós temos que aguardar, com certeza nós não podemos aí parar, né? Que o Brasil já passou por muito mesmo, mais aí de 500 anos da nação brasileira, nós passamos por muitas crises, eu acredito que essa nós vamos passar muito bem, inclusive nós fechamos o ano aí com a nossa inflação muito abaixo, né, nos demais países. Nós estamos vendo que os demais países estão sofrendo com isso. Eu espero uma coisa, Tony, que nós estamos hoje trabalhando com fertilizantes, né, e os fertilizantes hoje no Brasil, principalmente para os commodities agrícolas, são muito importantes. Nós estamos vendo aí a Rússia agora começando a taxar esses fertilizantes, né, em breve nós vamos ter uma alta, mas mesmo assim, eu acredito que o Brasil ainda é um país, né, no ramo agrícola muito competitivo, né? Eu entendo assim que para o ano que vem, eu espero muito isso, que as produções agrícolas vão aumentar, né? Não é por questão política, mas é por necessidade, que o mundo está passando uma crise mesmo. O mundo está passando uma crise. Nós que trabalhamos no mercado internacional, nós conversamos com muitos empresários no mundo, nós vemos aí que o mundo está necessitado de alimentos, está necessidade de combustível, energia principalmente, né? Nós estamos vendo hoje a Europa passando uma crise energética por causa da Rússia. Então, a Rússia hoje detém o gás natural, né? Que é energia, combustível hoje para o mundo, e o Brasil detém hoje o essencial, que é o alimento, né? A produção agrícola. Então eu vejo assim algo positivo,
para o ano que vem. Espero que venha acontecer o boom dos commodities ano que vem. Tem aí um aumento que nós estamos vendo, que está tendo um aumento esse ano, teve um aumento esse ano, né? O Brasil está entre os primeiros de produção de açúcar, está chegando muito perto dos Estados Unidos aí. Eu acredito que esse ano a gente possa ultrapassar os Estados Unidos em soja, milho, né? Entre outros commodities também. Ricardo, aproveitando a sua entrada aí, eu tenho uma visão, não sei se ela é otimista, o Tony sabe que eu sou bem pé no chão, mas ou é uma esperança. A gente vê numa economia tão crescente, pelo menos eu enxergo isso e eu senti esse reflexo, principalmente agora nesses últimos meses, que você acha, Ricardo, justamente dentro do agronegócio, que é um dos corações do Brasil, às vezes o pessoal acha que é pouco, 5% do PIB, mais ou menos, até onde eu sei, a maior parte do PIB em relação à É prestação social. 27, vai 27, chegar a 30%, né, do PIB. 30%. Então, ali que a gente acostumou, ou seja, a gente vai no embalo, você acha que realmente. Ou seja, o Brasil viu uma chave ali que. Tudo bem, lógico, pode vir uma crise e realmente cortar o embalo. Mas você acha que, tipo assim, pelo menos, igual mais ou menos foi o Guito ou o Gustavo que falou, talvez, eu não lembro quem falou ali, que falou que talvez a gente só sinta isso, na verdade, só lá por 2024. Você acha que existe uma chance da gente. Gente, deu certo até agora, vamos continuar nessa tocada, dando-se o novo governo e vamos embora? Você acha que. Ou realmente. Pelo menos a curto prazo, você acha que existe essa chance? Eu não entendi muito bem, tá dando umas cortadas aqui, eu não sei se é a rede. Pode explicar novamente qual que é a pergunta? A questão é o seguinte: você acha dentro do agronegócio que a gente está, a economia vem numa crescente, certo? Deflação, economia crescendo. Se, independente da mudança do governo, o pessoal vai manter, ou seja, estão acostumados com esse ritmo de crescimento, que talvez isso consiga passar aí esse solavanco aí, 2023 inteiro, justamente pelo pessoal manter o ritmo, ou seja, não vai pisar justamente não vai pisar no freio, ou seja, pode ser que não acelere, mas vai manter o ritmo? Você acha que o agro vai manter esse ritmo? Tá bom. É uma pergunta muito válida e importantíssima, né? Principalmente na situação que nós estamos passando na nossa política brasileira. E ano que vem assume um novo governo, né? Nós não sabemos ainda o que pode acontecer durante esses 2 meses. Nós estamos vendo aí greves, né? E uma coisa que eu venho percebendo, Fábio, que entra justamente nessa questão do que você está aí nos perguntando, é que muitos empresários do agronegócio estão deixando o Brasil. Nós estamos vendo isso. Tem muitos que estão otimistas, porém nós estamos vendo, principalmente na minha região aqui de São Paulo, nós temos em média aqui na nossa região 17 usinas de cana-de-açúcar e álcool. E nós estamos vendo alguns agricultores e algumas empresas deixando de investir no Brasil. Estavam aguardando a decisão, né, da eleição no Brasil e alguns deles, né, alguns investimentos bilionários deixaram de ser investidos no nosso agro brasileiro por questões, né, políticas. Então, tudo vai depender do que será tomada a decisão ano que vem para a nossa economia. Né? Nós estamos vendo a Bolsa caindo e teve uma queda aí, principalmente nas estatais do governo. Né? Se não, eu acho que, se eu não estiver enganado aqui, teve uma queda de quase 75 bilhões, né? De investimentos por questões de pagamentos de dividendos, né? Você sabe que se não tem dividendos, o pessoal não investe. Então, o que vai depender do ano que vem, que nós estamos aguardando, é que esse governo ele consiga ser bem consciente de que o agro brasileiro é importantíssimo e precisa ter aí um investimento, precisa de investidores, né? Porque o governo em si, apesar do BNDES, não consegue, né, investir no agro brasileiro. É necessário ter empresários fora do país. Você vê aí
que a China, por exemplo, é a maior compradora de commodities. Pode ser que ano que vem, tá? Isso é uma possibilidade, é uma hipótese, que ano que vem a China começa a comprar muito mais, né? Entre outros governos que são socialistas, né? Pode ser que tenham mais consumo dos commodities, né? Então, mas o que acontece, né? Na real, na grande realidade, é que nós não sabemos quais são as pautas do governo que vai entrar ano que vem para a nossa economia. Mas nós sabemos de uma coisa, que é um governo que ele controla bem a economia com mão de ferro. Nós sabemos muito bem que essa linha de governo hoje, ela tende a controlar preços, a controlar mercado, na canetada. Isso nós sabemos que pode acontecer. Então, acontece que hoje tem empresários que estão investindo, esperando algo positivo para o futuro, e tem aqueles que estão segurando mesmo investimentos por essa questão, né? O nosso medo maior hoje, principalmente dos empresários brasileiros, que hoje têm investimentos no Brasil, no agro, ou não só no agro, mas investimentos dentro do Brasil, é que ano que vem possa ter políticas, né, mais rigorosas no comércio, entende? Regulação de preços, como aconteceu na Argentina, né? Então, essa mão de ferro que o governo ela coloca sobre a economia, isso é muito perigoso. Então, por isso que nós estamos perdendo muitos investimentos hoje no Brasil, né? Mas mesmo sem esses investimentos, eu acredito que nós vamos ter algo positivo ano que vem, principalmente no agro brasileiro, assim eu espero. Nós estamos vendo também aí uma outra questão, um outro ponto importante que nós temos que ver. Nós estamos vendo produtores rurais parando de produzir, né? Parando de produzir, em greve. Isso pode ser um problema, isso pode ser um problema muito grande, né? Porque nós estamos falando de 30% do nosso PIB. Quem são esses 30% do nosso PIB? Nós estamos falando dos produtores rurais, nós estamos falando dos caminhoneiros também, porque é o que leva os commodities aos portos, e assim a gente consegue gerar a nossa economia. Então, como eu posso dizer, né? Só Deus sabe como que vai ser ano que vem, mas nós já podemos ter algumas previsões do que pode acontecer com o que está acontecendo agora também, né? Nós estamos vendo grandes empresários saindo do Brasil, né? Pegando o capital, investimento, colocando em offshores, paraísos fiscais, né? Para proteger o patrimônio, né? Que, querendo ou não, o dólar, a proteção é muito melhor, né? Então, eu acho que eu já falei demais aqui, eu vou parar. Bem, o Ricardo, você está numa ponta, a Carla está na outra, né, Carla? Você está justamente muito ligado a supermercadista. Como que teus clientes estão enxergando? Bom, os clientes eles estão em stand-by, no que eu digo assim de aceleração, né? Eles estão mais aguardando para ver o que acontece, até para novos investimentos. Mas em relação a pessoas, eles estão se movimentando bastante. Isso que eu achei muito interessante, porque são as pessoas que vão, né, conseguir ou não dar sentido aos resultados. E nisso eles estão investindo bastante em treinamento, né, estão investindo em mais conhecimento, mais busca de oportunidades, né? Mais formar pessoas com uma cabeça diferenciada, né? Uma mentalidade diferenciada, mas para uma mentalidade empreendedora. Então, nesse sentido de gestão de pessoas, está a todo vapor nas empresas. Mas, em relação a investimentos, eu percebo que está um pouquinho mais. Não é nem acelerado e nem parado, mas eles estão analisando o que realmente eles vão fazer. Tá, Então, mas eles estão. esse movimento de RH é porque a água bateu na bunda ou existe uma relação causa e efeito? Não, eu acredito que Fábio, estratégia mesmo. Eu acredito, assim, nós estamos num momento estratégico, né?
quais são as pessoas que vão continuar na empresa, que estão fazendo a empresa crescer, e aquelas que a empresa vê que que pararam, né? Que estão impedindo o crescimento e que não faz sentido continuar com elas. E aquelas pessoas que estão mesmo há muito tempo na empresa, conhecem do negócio e que podem alavancar ainda mais, são as que vão ser promovidas. E isso é um movimento estratégico, né? Não é porque bateu a situação, a água bateu na bunda, não. É um movimento estratégico. Pelo menos nessas empresas que eu estou, né? Entendi. Eu Felipe, posso fazer um adendo aqui, o Fábio e pode Carla, falar tudo. sobre essa questão de supermercado. Apenas para fazer vocês pensarem um pouco, né, nessa questão do recrutamento, né? Eu acredito que essa capacidade de recrutamento e seleção de pessoas, ela está desacelerando. Por quê? Inaugurou aqui em Curitiba, eu moro em Curitiba, tá? Uma rede de supermercados chamada Mufato inaugurou uma unidade que ela não tem operadores de caixa. Você entra e você faz todas as compras sem precisar de ninguém ficar passando, sem ter filas, né, aquelas coisas de ficar. Você mesmo passa e paga. Então eu vejo que isso é um sinal, de repente, de uma desaceleração em algumas contratações. Aqui em Curitiba, para vocês entenderem, nós não temos mais, não é, Fábio? O Fábio, que mora aqui em Curitiba, é quase o meu vizinho. Nós não temos mais cobradores de ônibus. É tudo no cartão. Entendeu? E já tem um estudo, Fábio, para a gente ter ônibus aqui sem motorista. Sem motorista. Então Tony, mas já não tem trocadores, né? Ou seja, não tem cobradores e futuramente não vai ter motoristas, né? Então, eu acho que em algumas áreas está desacelerando, entendeu? Algumas iniciativas, né? E transformando as coisas mais assim mecanizadas. É só para eu gerar não aqui um considero uma pensar. Então, desaceleração. mas aí é uma tendência, né? Exatamente, eu acho uma tendência. É uma tendência de autoatendimento. Por exemplo, o autoatendimento veio para ficar. Se você vai hoje, se você viaja, né? Eu viajo muito assim, né, estrada aqui do Brasil, né? Especificamente aqui, mais agora Rio de Janeiro, São Paulo. Então, assim, você vai nesses postos do Grau, você encontra muito autoatendimento. Então, é uma tendência. Só que ao mesmo tempo, né, então você deixa de recrutar para uma determinada função, como operadora de caixa, você vai diminuir o número, mas você vai contratar outras para outras funções, né? Então, nos dois supermercados que eu estou, tem esses dois atendimentos, humano, né, somente humano, e tem também caixas de autoatendimento. Mas você precisa das pessoas numa outra posição. Vai diminuir, né? A tendência que principalmente supermercado, que é muita gente, né? Um número de colaboradores é muito alto, a tendência é diminuir. Mas eu não vejo isso como uma diminuição no recrutamento. Eu vejo isso uma tendência mesmo de autoatendimento que veio para ficar. Também acho. Felipe e Jennifer, vocês estão no palco, querem fazer algum comentário? Mas aí vem aquela questão, né, cara? Oi, gente, boa noite. Só tô de Ô, ouvindo. Jennifer, bem-vinda. Obrigada. Boa noite, gente. Jennifer. Tô achando interessante o papo aí. Eu entrei na sala por conta do título que estava aí, já é hora de acelerar ou de pisar no freio. E, de fato, acho que a resposta é óbvia, né? É óbvio que é hora de pisar no freio. Todo mundo sabe o que está por vir pela frente. E, na verdade, acho que todo mundo também deve ter ouvido falar que tinha um monte de gente com vontade de investir só esperando o dia da eleição. Se um ganhasse, os investimentos iam vir com um aporte muito grande. Se o outro ganhasse, todo mundo ia pisar no freio. E é óbvio que vamos pisar no freio.
olha quem na verdade foi indicado para compor a equipe de transição, o Guido Mantega. Quem é o Guido Mantega? O rei das pedaladas. E era o ex-ministro da Fazenda da Dilma, que inclusive foi preso. Então veja só, num Verdade. país que a gente vive um retrocesso, quer dizer, a gente volta para o passado, principalmente na área econômica, quem que é louco de investir? A gente viu no Flow o Lula dizendo o seguinte: mas esse pessoal do Uber e do iFood, que só entrega comida e cheira a comida, eles precisam de direitos trabalhistas. Afinal de contas, ele está cheirando a comida, ele trabalha, ele não é um empresário. Ele trabalha muito e não tem direito a férias, 13º, direitos trabalhistas, etc. Só que ele só não falou, e ele esqueceu de falar, da onde que vai sair o dinheiro. Porque as pessoas têm essa ilusão, e na verdade ele cria essa ilusão nas pessoas de que o governo fabrica dinheiro, e que o dinheiro não vem da sociedade civil e na verdade da iniciativa privada. Então é o seguinte, óbvio que eles merecem, o Uber, o iFood, óbvio que eles merecem direitos trabalhistas, 13º, etc. E vamos aumentar o preço, dobra-se o preço. Aí as pessoas vão se locomover menos, a economia como um todo vai retroceder, porque se dobra o preço de um serviço. Afinal de contas, as pessoas merecem direitos, então todo mundo vai ter direitos e a gente ganha menos todo mundo. Então vai ter metade dos empregos de Uber que existem hoje. Afinal, o preço é o dobro, só talvez 30% possam pagar isso. Quem vai pegar Uber vai custar muito caro. Então, sem dúvida, é hora de pisar no freio. Na verdade, eu estava vendo que muita gente tem vontade não só de sair do país, mas muita gente tem vontade de colocar o dinheiro fora do país, não sabe o que está por vir pela frente. E aí a gente estava, não sei se vocês chegaram a olhar, a FDK, a empresa que quebrou 32 bilhões de dólares em criptomoedas. E muita gente começou a colocar dinheiro em criptomoedas. Fala, pô, não sei o que vai ser do meus. Se eu tenho alguns reais aí para me segurar, eu preciso ter alguma reserva fora. FTX, exatamente. E aí o que acontece? As pessoas, na verdade, não que queiram investir em criptomoedas, as pessoas querem simplesmente manter o poder aquisitivo do dinheiro que elas têm. Mas nem isso elas conseguiram, não deu tempo. O dólar subiu, agora disparou, foi para 5,40, porque o presidente falou alguma besteira lá. Então, e aí, inclusive, ela falou, os mercados são muito tensos. Óbvio, os mercados são tensos, ninguém está para perder dinheiro. E o real desvalorizou. Isso significa que as pessoas nem confiam mais no real. E não é impossível, logo no começo do ano, o dólar ir para R$6. Não é impossível isso acontecer. E se as coisas não como vai ter muitos ministérios, isso significa que todos nós vamos empobrecer. Nós vamos empobrecer porque precisa de mais dinheiro público para bancar aquela farra toda. Mas Felipe, as pessoas... Oi, alguém assim, desculpa te interromper, mas assim, eu entrei aqui e eu fiquei até um pouco com receio de tocar nesses pontos que você tocou. E que bom que você tocou, porque você colocou o dedo na ferida. Então, assim, agora, me sentindo um pouco mais livre para poder falar, só vou concluir para você continuar, eu não quero te interromper, não. Mas a gente tem um Gol, uma Mercedes, e do lado a gente tem ali uma outra opção, né? Eu acho que o Bolsonaro, ele era o Gol. Eu acho que a gente ainda está longe de ter uma Mercedes. Só que o outro carro que está do lado ali, que eu acho que ninguém percebeu, era a carreta furacão. E a carreta furacão ganhou. Então, assim, se você acredita na carreta furacão, é hora de acelerar. Se você não acredita, é melhor pisar no freio, que todo mundo vai cair. Valeu. Valeu, Guto. Que bom que, pelo menos pela minha fala, eu consegui incentivar você também a expor suas ideias. Mas o que eu estou dizendo? Eu estava vendo a questão da FTX, era um garoto de 30 anos. O sobrenome dele, por incrível que pareça, era Bankman. É o homem do banco, mas ele era filho de universitário, se formou em física e também fez matemática e era considerado um dos expoentes do mercado financeiro americano.
E o que ele fez? Ele começou a investir muito e ele tinha como prerrogativa, olha, quanto mais você investe, você mais pode doar. E ele fez muitas doações para o governo de esquerda do Biden. E acabou quebrando, assim, deixando 32 bilhões de dólares. 32 bilhões de dólares foram para o espaço e, assim, em um dia. Bom, isso significa o quê? O mercado financeiro sempre teve uma tendência de esquerda. Sim, os grandes mercados financeiros acabam tendo uma tendência de esquerda, mas o mercado como um todo não tem. O mercado como um todo, ele quer estabilidade, menos governo, para dar oportunidade para as pessoas poderem trabalhar e cobrar menos esse encargo da população. Mas é o que não vai acontecer nesse governo. Na verdade, a gente já sabia, parece um déjà vu. Todo mundo já sabia o que ia acontecer. Aconteceu. E, enfim, agora a população está toda oriçada, mas eu sei que o tema da sala não é política, é economia, mas isso tem tudo a ver, porque, na verdade, existe uma matéria que pouco se fala, mas ela existe, que é a economia política. E se a gente for ver, ela interfere mais na economia do que a própria economia por si só. Por quê? Porque qualquer burbúrio político e qualquer tendência política muda os rumos da economia. E é o que vai acontecer agora. Os rumos da economia mudaram e é óbvio, para finalizar e não me alongar muito, é hora de pisar no freio, porque ninguém está aí para perder dinheiro, ninguém nem pode perder dinheiro. Mas é isso aí, gente. Mas eu acho, Felipe, colocar. Eu concordo com o que você falou, mas eu não sei se a questão talvez não seja pisar, no meu ponto de vista, não pisar no freio, mas reestruturar aquilo que a Carla falou, reestruturar a direção. Porque a crise ela também gera oportunidade. Eu tenho esperança dentro daquilo, baseado no que o Ricardo falou, que é uma esperança, realmente. Talvez mais, pode ser utópica, mas que o Brasil vem com a economia crescendo num ritmo tão bom, e embora isso que você falou também é bem plausível que aconteça, que talvez a gente passe por esse solavanco, né, por si só, entendeu? Por mais que medidas, colocando um cenário pessimista de medidas erradas que realmente vai travar a economia, eu tenho esperança que, na verdade, o empresário não desacelere, mas talvez ele mude, na verdade, talvez uma reestruturação, né? Que é mais ou menos o que a Carla falou que está acontecendo dentro do segmento dela, que está numa ponta, mais ou menos dentro do que o Ricardo falou, que está na outra ponta. Eu tenho essa esperança, a gente só vai saber realmente depois que acontecer. Mas independente, Felipe, talvez não tenha entrado ali também no começo, mas independente do cenário político, já existe, só puxando o gancho para quem estava aqui no intro desde o começo, já existe uma questão cultural no Brasil, do brasileiro, de chegar em novembro e dezembro, eu vou deixar para o ano que vem. Então, independente do cenário econômico-político, existe uma questão cultural do Brasil também de chegar nessa época e dar aquela pisada no freio, que eu sou totalmente contra, né? Eu acho que os boletos não pisam no freio, então realmente a gente tem que talvez passar. Eu torço que a gente passe por uma reestruturação, mas que a gente, na pior das hipóteses, não digo não pisar no freio, digamos assim, mas manter na banguela, entendeu? Vai do jeito que tá, reestrutura o caminho e vamos embora, para realmente passar por esse cenário. Principalmente depois que eu via nos últimos meses a economia crescendo muito. Espero, Felipe, espero, torço para que você esteja errado, que a gente consiga superar isso. Rafael, você subiu no palco, quer fazer algum comentário? Lembrando, gente, só aqui para a gente tomar cuidado para não trazer para o lado político aqui, que igual o Felipe falou, não é o objetivo da sala, não é discutir política, mas embora tenha tudo a ver, né? Uma coisa tem ligação com a outra, só para a gente tentar não entrar no estereótipo dos candidatos, vamos tentar manter no nível de gestão aqui. Rafael, gostaria de fazer algum comentário? Meu povo, boa noite. Eu sou Rafael Felício Júnior. Estou aqui, é a primeira vez que eu subo aqui. Na verdade, eu estou chegando. Antes de falar, na verdade, só passar minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, estou usando trança afro e uso uma barba bem fechada. Na verdade, eu acabei de chegar, então ainda estou aqui tomando pé de como estão as conversas com relação ao assunto da sala. Eu ainda estou formando uma opinião, né? Porque eu acho que essa questão estratégica precisa
para que você acompanhe essa estratégia, precisa de uma análise complexa que envolve aí ambiente político, ambiente econômico, questões inerentes ao consumidor e outras coisas mais. E eu ainda não tenho uma opinião fechada com relação a isso. E eu acabei de chegar também e me sinto até um pouco confortável de falar alguma coisa aqui. E eu acho que eu tô aqui mais para aprender do que qualquer outra coisa. Então, aqui, meu abraço a você, Fábio, o pessoal que tá aí, Carla, Tony, o pessoal que falou. E estamos por aqui. Aí, se eu me sentir mais confortável para contribuir mais tarde, contem comigo. Obrigado. Abraço, Rafael. Alguém quer trazer mais algum comentário? Eu gostaria de expor aqui um pensamento. Foi muito bom a explanação do Felipe, e é exatamente isso que está acontecendo. Tem muita gente pisando no freio, porém, o Fábio falou algo muito interessante que eu gostaria aqui de ressaltar, que é deixar na banguela, né? Bem interessante. Que eu acredito, Fábio, que realmente, como você disse, nós teremos oportunidades também no ano que vem. Isso eu tenho certeza, nós teremos oportunidades. É só os investidores pararem um pouco, a mente deles, né, de um investidor é totalmente diferente, sabe muito bem. Então eles têm aquela intuito, né, e tem aquele dom de olhar para onde muitos verem que é uma crise e acharem oportunidades. Eu acredito muito que ano que vem nós teremos muitas oportunidades. Com certeza, o que o Felipe falou é uma visão, é um fato, né? Independente de qual cunho político ou o que nós acreditamos, né? Se é democrata ou republicano, mas nós sabemos muito bem algo que o Felipe disse, né? Que o mercado, ele não é republicano, ele é democrata, o mercado, né? É livre mercado, sem canetadas, né? Para como diz, né? Para controlar os mercados. Então, acontece, eu estava aqui vendo, né? Que os pontos, né, de risco Brasil para investir nos Brasils, que os bancos utilizam, os investidores também, teve uma alta de 33%. Né? Isso nós não estamos falando de política, nós estamos falando de economia. Então nós vemos que o risco é muito maior no governo que está vindo por aí. Né? Mas nós acreditamos ainda, como né, Fábio, você disse, que haverá oportunidades. Nós temos que ficar de olho nessas oportunidades. Né? Porque nós sabemos de uma coisa, que o agro brasileiro não vai parar e não pode parar. E se o governo começar a controlar, nós vamos passar uma crise muito grande. Né? E eu acredito também que esse cenário nosso político, o Brasil não está isolado do mundo, o Brasil está em uma ordem mundial. Entende? Então, com certeza, os demais países, né, em nossa volta, eles têm muita influência sobre o Brasil também. E sabem muito bem que o Brasil não pode parar de produzir. Não pode parar de produzir. Inclusive as matérias-primas também, que o Brasil é riquíssimo, né, em minério, a nossa agricultura. Então, nós temos que ver também por esse lado. Então, por isso que, apesar do governo que irá assumir ano que vem, pode ser que controle um pouco o mercado. Nós vamos ter aí muitos escândalos, né? Mas isso é bom porque o Brasil ele precisa sentir um pouco do que ele escolheu, né? Do que o povo escolheu, entende? Se escolheu, né? Então, assim, eu não sou político, né? Eu tenho a minha linha de raciocínio, porém eu prezo muito pela economia, porque a economia ela é muito importante mesmo para a nossa família, ela tem um impacto muito grande na nossa família. Entende? Desde aquela pessoa que vai passar fome, se não tem recurso financeiro, se não tem economia, se não tem um trabalho, a pessoa ela pode passar fome sim. Né? Nós não podemos ficar dependentes também do governo para nos auxiliar. É o que nós temos que ver, que ano que vem nós teremos grandes oportunidades. Né? Pode ser, Fábio e Carla, que não seja no comércio, que nós estamos acostumados, mas nós estamos vendo novas tecnologias surgindo aí, mercados de criptoativos que estão descentralizando os grandes bancos, né? Fintech estão crescendo muito.
Exatamente. Nós estamos vendo o mercado de NFT crescendo demais, né? Grandes investidores investindo no mercado de NFTs, de criptoativos, que é o futuro, as moedas descentralizadas. Hoje nós conseguimos fazer hoje operações de flash loans. O que é isso? Pegar empréstimos de bilhões sem a necessidade de documentação, burocracia e alavancar o mercado. Entende? Inclusive, o Tony sabe muito bem que nós estamos aqui com a nossa trade e nós estamos conseguindo captar investimentos em criptoativos. O Brasil hoje, olha só, vamos olhar aí para uma nova oportunidade que eu estou aqui até apresentando a vocês. O Brasil não tem leis que regulamentam trades de criptoativos ou criptoativos, criptomoedas. Tem Então sim, já é tem sim. uma grande... Tem? Tem sim, porque você paga imposto sobre Sim, sobre o transação movimento de e trades, né? outra coisa. Além disso, o Banco Central sinalizou a aprovação de transação de moedas digitais, o que faz e dá a possibilidade das empresas começarem a adaptar esse tipo de tecnologia. Exemplo, Mercado Livre acabou de lançar Mercado Coin. Então, assim, já existe sim a possibilidade de você transacionar e operar no mercado com autorização do Banco Central. Sim. Fora isso, tem o mercado de Sim, né? tokenização também. Sim, porém, o que eu estou querendo dizer é que ainda há brechas nessa lei que nós conseguimos burlar muitas coisas, né? Não é burlar, né? Mas através da lei, legalmente, conseguir também não pagar tantos impostos, como se fosse fazer uma operação hoje Ô, tradicional. Ricardo, desculpa, mas eu não consigo ver isso E que não você é está nem day dizendo. trade. Não, o Ricardo não está Nesse nem falando sentido de de day você trade. nesse O sentido de você Ricardo tá falar que falando, pode Felipe. pegar empréstimos sem nenhum lastro, sem nenhuma garantia, de bilhões, como você falou. Exatamente. Mas aí que ele está dizendo, isso na prática. Não, tem que ser claro que isso não é verdade. Isso não é verdade. Ninguém vai pegar empréstimos e conseguir dinheiro sem dar garantias. Exatamente, com lastros, exatamente. Mas o Tem que eu uma estou coisa querendo interessante, dizer... Ricardo, para trazer, que eu queria até saber da sua opinião. Vai ter uma trava, já tá marcado aí para 50%. Ou seja, de liberdade não tem tanto assim, a questão do real digital. Mas uma coisa que me intrigou, me deixou com uma pulga atrás da orelha, foi o seguinte: Paulo Guedes, em Davos, comentou sobre peso real entre Brasil e Argentina. Argentina eu até entendo, nosso terceiro, quarto maior importador de que tabelou produto. agora 1.500 produtos, Gustavo. Tem que então, deixar claro aí para o pessoal da sala. Sim. Então, depois eu completo dizendo que eu não concordo de jeito nenhum. Mas vamos lá. Com o atual governo, a gente pode pensar no terceiro ano, no quarto ano, de um peso real, não incluindo apenas a Argentina, mas incluindo outros. Lembrando que a Argentina deu mais de 20 calotes no FMI e agora deixa com o Brasil cuida. Dá calote na gente. Então, quanto que isso impactaria? E outra questão, eu estava até discutindo com o Guito, número de nodes para essas transferências, transições, nos Estados Unidos chega a mais de 2.000, 2.500. No Brasil, temos 400 e alguma coisa. Isso pode prejudicar numa transação, por exemplo? Sem dúvida, sim, né? Mas o que você acha aí, Ricardo? Ô, Gustavo... Ricardo, eu só queria fazer um adendo na fala do Gustavo. É o seguinte: é importante dizer que a Argentina tabelou 1.500 produtos de supermercado agora. Eu acho interessante que eles tabelaram e fizeram um acordão com as empresas de supermercado, porque é engraçado esse negócio do tabelar, né, de congelar os preços, porque isso é o passo seguinte para os produtos não insistirem mais nas prateleiras depois de um mês. Ou seja, ninguém vai trabalhar tendo prejuízo. É o que vem acontecendo. E assim,
o que foi falado agora há pouco, que em toda crise existem oportunidades, óbvio, em toda crise pode existir uma oportunidade de 1%, alguém entra num segmento lá que faltou e ganhou dinheiro. Mas isso não é o óbvio, isso não é o normal, entende? Não tem que existir crise onde não existia crise. Na verdade, o país estava indo bem, a inflação estava com índices negativos, a gente pode ver pelo IPCA e pelo IGPM do mês passado, que deu menos 0,95, e ela já vem começando a subir com tendências de alta em vários produtos. Então, é o seguinte, em crises, onde não existem crises, e elas são criadas, ora, eu tinha uma perspectiva, existiam estudos que o dólar ia cair, ia realmente ia para baixo. Poderia chegar a 4,30. Eu ouvi dizer até de especialistas que poderia chegar a 3,80. Eu ainda duvidei um pouco, mas Não, 3,80 eu não duvidava. Não duvidava então, mais. tá vendo? Olha aí, ó, tá vendo? 4,40 era fato. O Gustavo tá ouvindo, mas pelo contrário, o dólar tá disparando. Então é o seguinte, e outra, criptomoedas, isso daí é coisa de especialista, isso não é uma coisa para a população em geral. E, na verdade, isso é uma especulação completa, você colocar seu dinheiro numa moeda virtual e que se, de repente, a página daquela moeda que você colocou, como a FTK, que você colocou e ela sumiu do ar, ela foi embora, acabou, evaporou todo o seu dinheiro. Mas aí que tá, A Felipe, economia... tem aquela galera Exatamente, que é a economia, muito bem ela gira... financiada, que estava torcendo, dólar é 10, gasolina Então, é a 20. economia gira em cima do quê? De oferta e demanda. Você tem que produzir e o que não vai acontecer na Argentina. Afinal de contas, uma vez que se congelaram os produtos, você não vai ter oferta e demanda. Se o cara tiver que trabalhar para colocar o produto pelo mesmo preço que ele trabalhou, por menos ou por R$1 a mais, a gente pode falar em peso, um peso a mais, ele não vai colocar na prateleira, o produto vai faltar. Afinal, o mercado ele existe uma lógica, né, que ele tem que se ancorar. Então, o que acontece? O que a gente vê por aí, a economia não está indo para o lado correto, entende? A economia estava indo, entende? Quando você vê que, por exemplo, os alicerces de uma república, de uma nação, um dos alicerces poderiam ser as estatais, que estavam dando muito lucro e não estão dando, e a gente não sabe se vão dar mais, porque na verdade, as ações delas despencaram no Ibovespa. Então, o que acontece? A gente está aqui hoje, todo mundo está receoso. Todo mundo que tem uma empresa ou que quer investir, ninguém vai investir para perder dinheiro. Entende? Então, essa é a questão e a gente tem que balizar isso daí. Mas, enfim, vão lá. Se quiser continuar, Ricardo, não sei quem estava na fila. Eu queria fazer esse parênteses. Tudo bem, é isso aí. Antes, eu não tive a oportunidade de terminar o meu raciocínio sobre a questão das criptomoedas. Na verdade, nós não somos trades de investimentos. Por ao contrário, nós somos trades de commodities, vendas de algo físico, ok? A oportunidade que eu estou falando aqui, junta às criptoativos, não estou falando que a pessoa comum irá investir em criptoativos e ter essa oportunidade. Nós estamos falando que as criptomoedas estão dando novos horizontes para aquele pequeno empresário que tem ali, quer a oportunidade de investir mais. Né? Não sei se vocês estão conseguindo ter essa visão, porque nós conseguimos hoje, através das leis brasileiras, aumentar o nosso capital social, né, de uma empresa que estava com capital social de 50 mil reais, conseguir chegar a 323 bilhões de reais com integralização de capital através de criptoativos. Hoje isso é possível, entende? Através disso nós conseguimos hoje, principalmente o Tony Mas ele tem que entender, bem... Ricardo, peraí. Tudo bem, eu vou te fazer uma pergunta, já que você está falando nisso. Uma pessoa que tinha uma empresa com capital social de 50 mil reais, você falou que ele pode ter um capital social de quanto? Você pode repetir 324 bilhões hoje. Tá bom. E como que ele vai comprovar essa integralização? Isso. Hoje no Brasil, especialistas que conseguem fazer isso. Não, tá? eu quero só saber. Veja só, a pergunta que eu estou te fazendo é objetiva. Como que a pessoa vai comprovar que ele tinha 50 mil reais de capital social e a empresa dele tem 320 bilhões de reais
em capital social. Isso daí tem que ser integrado de fato, não pode ser uma fraude. Exatamente. Como que funciona hoje a integralização desse capital, tá? Eu estou falando aqui, não estou falando de só pequenos investidores, eu estou falando de investidores que entendem o mercado, principalmente o nosso mercado. Estou falando do que eu entendo o meu mercado, tá? Seria o mercado de commodities. Como que funciona hoje, Felipe, a integralização de capital em criptoativos, por exemplo? Nós temos hoje um banco em Miami que ele detém a certa quantidade de criptomoedas, que essas criptomoedas elas são atreladas ao valor dólar, certo? Elas não são negociadas no mercado de ações. Não, mas não foi essa a pergunta. Eu quero saber como que esse capital social vai parar na integralização, vai parar na empresa. Eu quero saber. Exatamente. Porque senão vai soar como mentira o que você está falando. Por isso que você vai ter que explicar isso daí. Não. Acontece que esse banco, ele libera uma BG, né? Esse banco, ele é um banco internacional descentralizado, certo? Ele emite uma BG, que é uma carta de crédito, para o pessoal aí que não sabe, a BG é uma carta de crédito. Quando nós realizamos operações internacionais de commodities, é emitido, o banco, ele assina aquela carta, dizendo e autorizando e falando que aquele cliente, ele detém uma quantidade específica de recurso daquela moeda, certo? Tudo isso é criado Isso é um título executivo? É um título executivo, ou seja, você pode executar e receber os 320 bilhões se ele, por exemplo, porque quem tem 320 bilhões de reais pode pegar um empréstimo de 100 bilhões, afinal de contas ele tem 320. Exatamente, essa é a garantia que é dada. Esses recursos, eles ficam guardados nos bancos e é possível sim dar garantia desses recursos. Não, isso não é... Ricardo, desculpa, isso não é lógico. O que você está falando não é verdade. Sim, eu estou falando... Eu tenho dificuldade para entender também. Sim. É algo complexo e é possível. Veja só, o que você está falando não é complexo, não é verdade. Ninguém vai ter 320 bilhões numa carta de crédito internacional em garantia e do nada. Sim. Isso não existe, Ricardo. Deixa eu terminar. Você está exagerando, mas eu vou deixar você terminar. Isso, deixa eu terminar. É possível, sim, criando lastros com vendas de commodities. Esse valor também, ele é dado de garantia ao banco através de operações. Não, mas veja só, você falou que ele tinha uma empresa de 50 mil reais. Qual é a garantia que ele vai dar? Ele só pode dar 50 mil reais. Como que ele vai conseguir 320 bilhões? Não. Deixa eu terminar o meu raciocínio, Felipe. Deixa eu terminar. Hoje os bancos, é possível realizar lastros de contratos para conseguir hoje grandes quantidades ou carta de crédito do banco para realização de operação. Nós estamos falando aqui que é possível hoje você os bancos liberarem crédito para você através de lastros de contratos, você dando garantias de commodities. Por exemplo, eu tenho ouro, eu tenho minério de ferro, entre outros. Isso é possível. Tá? Inclusive, já foi realizado em integralizações. Realmente, você tem razão. Se a pessoa tiver 320 bilhões em ouro, ele vai poder dar garantia. Agora, se ele tiver 50 mil reais num capital social, ele não vai poder dar. Sim. Mas... Oi, pode falar, Fábio. Não, eu acho que não é minha área, mas vou meter aqui. O que eu acho que o Ricardo está querendo dizer é o seguinte: não que isso vai ser integralizado no capital social da empresa lá do CNPJ. Pelo que eu estou entendendo, o banco ele vai avalizar uma operação comercial. É isso, não é? Ô, Fábio, desculpa. Ó, tudo que ele está falando, na verdade, não passa de uma mentira. Desculpa se eu estou sendo rude aqui, mas é a bem da verdade. Ele está mentindo para todo mundo aqui. Ele tá inventando que uma pessoa com capital social de 50 mil reais, primeiro, não vai fazer uma operação de 320 bilhões de reais, e segundo, que ele não vai ter ninguém vai dar garantia para ele desse valor. É óbvio. Não, mas aí, Felipe, você está limitando, né? Mas aí seria alavancar, Ricardo, aí seria alavancar. Eu estava até tentando fazer a conta, que se alguém puder me ajudar, alavancar 300 vezes. Alavanca 500 vezes. Isso aí não insanidade. Sim, parece impossível. Não, na verdade mentira, é o seguinte, Felipe. Ricardo, eu acho até melhor você parar de falar. Porque é o seguinte, você está mentindo para o pessoal da sala e você está falando, você está viajando na maionese.
Assim, Sim, o seguinte, os moderadores também tem gente na audiência aqui embaixo, não podem deixar ele falar uma coisa dessa e começar a discursar em cima de uma mentira. Não tem como ele comprovar isso, e assim, esse mercado de criptomoedas ou de qualquer moeda, ele pode existir, mas não é um milagre, entende? É uma coisa física e normal e tem Não é liquidez. Se a pessoa sólido sacar, a 1000% pessoa ao pode dia. sacar o dinheiro em criptomoedas. Hoje, se você vai na Tecnisa e quiser comprar um imóvel no edifício Jardim das Perdizes ou qualquer imóvel da Tecnisa em criptomoeda, tudo bem, eles vão aceitar, mas tem que cair na conta deles antes para eles poderem passar a escritura para o seu nome. Então, veja só. Não existe isso, não existe milagre no mercado financeiro. Ninguém com 50 mil reais de capital social vai poder conseguir uma carta de garantia de 320 bilhões de reais. Isso não existe, a não ser que seja uma grande fraude. E tem que ser falado isso claramente para as pessoas que estão aqui. Não, ô Felipe, o que eu estou falando Vamos é deixar um só o Ricardo fato. terminar o raciocínio, depois a gente Isso, muda de por tema. favor, obrigado. O que eu estou dizendo aqui é um fato, inclusive porque nós estamos ligados a muitos empresários, e um deles, né, que trabalha com banco descentralizado e realiza esses trabalhos, tudo legalmente perante a lei, principalmente o governo brasileiro, um banco centralizado, realiza esse tipo de operação. Tá? Dão garantias, é emitido uma BG para integralizar o capital na empresa, não só dando garantias desses bancos, desses criptoativos, mas garantias também de operações de commodities, né? E isso é possível. Tá? Isso é possível. Eu não sei se você. Talvez você não tenha conseguido entender a minha explanação, o jeito que eu expliquei. Parece ser muito impossível de acontecer. Porém, Tá, Ricardo, eu Tony. entendi, você está repetindo. Você está repetindo a sua mentira. Tudo bem, você pode repetir ela quantas vezes você quiser. Eu acho difícil que Sim. alguém aqui na sala acredite. Tudo bem, tudo bem. Então, para terminar a minha explanação, eu acredito sim que tem oportunidades para investidores, né, para o ano que vem. Inclusive, não só dessa forma que eu havia dito aqui, mas também em empresas privadas hoje, que conseguem, através de um contrato de SCP, fazer aí, dar participações, né, de commodities hoje, é possível, né, nesse mercado. Então, eu termino aqui. Infelizmente, Felipe, eu acredito que você não tenha entendido o que eu disse, mas fica aí a minha explanação aí. Muito obrigado. Beleza. Gente, alguém quer trazer algum outro tema? Silêncio total na sala. Rafael, sempre. Não sei se, oi, não sei se ajuda aqui na contribuição no debate. Eu tenho uma visão menos prática do que o pessoal que está aqui na sala. Eu sou acadêmico, eu faço um doutorado em administração e uma coisa que talvez a gente consiga aproveitar da fala do Ricardo é essa questão de que ano que vem o que vai contar muito para as empresas vai ser a sua capacidade de se adaptar às situações e aproveitar oportunidades que possam surgir no cenário que virá. Né? Algumas pessoas já tentam se antecipar a esses movimentos. Eu concordo com o Felipe no momento que ele diz que existem crises que não precisam estar ali, mas existem crises que estão ali devendo ou não. Eu estudo empresas que atuam em zonas de conflito. E quando muitas vezes a gente acha que pode não tirar nenhuma oportunidade desse tipo de cenário, a gente encontra empresas que conseguem agir muito bem nesse tipo de ambiente. Então, ou seja, são crises que muitas vezes também não deveriam estar ali. E eu acho que o grande exemplo hoje que a gente tem é a guerra na Ucrânia, mas que existem empresas fugindo muito desse tipo de local, né? A gente tem aí uma fuga de cerca de mais de 1.000 marcas, se eu não me engano, da Rússia por conta do conflito, mas existem outras empresas que estão se aproveitando também de oportunidades que surgem nesse contexto. Uma outra questão que foi dita aqui, também acho que pelo Felipe, e que é importante falar, é sobre a percepção de riscos
das empresas. Embora que a gente tenha um grupo muito seleto e que eu acho que sejam pessoas esclarecidas e que pensam de maneira bastante complexa, é importante tentar perceber que existem estudos acadêmicos que mostram que há uma subpercepção de risco por parte de muitas empresas. Então, é muito complicado agora a gente tentar dizer que, olha, as empresas elas vão fugir de determinada situação, etc., quando muitas delas, eu estou dizendo isso porque recentemente acabou de fazer um estudo também sobre questão de percepção de risco, mas não para o cenário interno do Brasil, para a internacionalização. E me espantou saber que muitas das empresas brasileiras que vão se internacionalizar, elas são muito pouco sensíveis a risco político, que é o que a gente está falando aqui agora, né? Então, ficam aí esses dois desafios. Primeiro que como aproveitar as novas oportunidades que devem surgir, provavelmente, apesar de poderem haver crises que não deveriam estar ali. E, nesse sentido, como fazer para que nossas empresas percebam melhor os riscos políticos, não só os riscos políticos, tem risco financeiro, dentre outros, e como fazer com que as nossas empresas percebam esses riscos e se protejam de acordo. Eu acho, Rafael, lógico, eu estou falando aqui para a maioria das empresas que são micro, pequenas, no máximo médias aí. Dentro de um cenário positivo, a maioria dos gestores, isso a gente já conversou aqui em outros programas, eles não conseguem ter uma relação causa e efeito administração. A maioria dos gestores, eu falo que eu dou consultoria, eles não têm. As empresas no Brasil, vamos pensar, elas acontecem, elas não são planejadas, não há um planejamento, não há um investimento em distribuição de informação, não há um investimento em recursos humanos. Então, eles acabam não tendo essa relação causa e efeito, nem num cenário positivo, na verdade, então ela fica suscetível a eventos que acontecem no mercado. Então, às vezes o cara cresce porque ele estava no lugar certo, na hora certa, deu sorte de um super cliente passar no meio da frente da porta dele e acabou entrando e fechou um bom negócio. Então, eles não têm, acho que, essa percepção em relação causa e efeito. Ou seja, dentro de um cenário tanto positivo quanto um cenário pessimista política e economicamente, eu acho que eles são suscetíveis do que acontece no mercado. Infelizmente. Ô, Fábio, né? eu gostei do que você falou, mas eu queria só pontuar, se você me permitir, pode ser? Pode pontuar. Seguinte, toda empresa acontece, nenhuma empresa é planejada. Vide Facebook, vide as startups, hoje é a moda. O que é uma startup? É uma empresa que, de alguma forma, ou de uma forma digital, a gente pode explicar melhor, ela vai funcionar e vai melhorar a vida de muita gente, ou vai ajudar muita gente a fazer um investimento, fazer uma compra, fazer qualquer outra coisa. Toda empresa acontece, toda empresa vem por iniciativa de uma pessoa. A empresa, na verdade, quando a gente qualifica ou a gente quer passar o significado de empresa para uma pessoa, é alguém, é uma pessoa física ou um grupo de pessoas físicas que se juntam ou que tem uma ideia e que querem fazer essa ideia para frente. Essa é a grande maioria das empresas. Existem grandes grupos, grandes conglomerados, mas eu vou tirar isso daí da frente para a gente falar exatamente de empresa como a gente está falando aqui nessa sala. Então, veja só, toda empresa acontece. Toda empresa, ela vem de uma forma e depois ela vai crescendo. Eu vou dar até um exemplo assim básico. Vocês podem pegar a XP, do Guilherme Benchimol. O que ele fala quando ele abriu a XP, que é uma corretora de valores? Eu queria ajudar meus amigos a fazer investimentos. Olha o que virou. Virou praticamente um banco, né? Na verdade, ela tem até o Itaú comprou ela. E entre outras. Então, veja só. A empresa, ela vem da iniciativa da pessoa para poder abrir um negócio. É essa a característica de empresa. E essa iniciativa vem de qual forma? Ela vem da forma que o governo te dá a facilidade para você poder abrir uma empresa. Então, por exemplo, você tinha nesse governo para você poder abrir uma empresa e em um dia você abria. Antigamente você levava 15 até 2 meses para abrir uma empresa. Agora não, agora em um dia você abre a empresa. E que mais? Você não vai estar sujeito a menos leis trabalhistas, você vai estar sujeito a isso, aquilo, o que você vai fazer, e é assim que funciona a iniciativa para se abrir uma empresa. Então, essa a ideia de empresa.
é que ela venha do nada. Ela simplesmente venha da forma que veio a ideia. E a ideia vai se materializar de alguma forma. Ela pode dar certo, ela pode dar errado, mas uma coisa ela tem que ser aberta. Por quê? Porque quanto mais você abre, mais você tem possibilidade de empresas que vão dar certo e você vai poder gerar empregos e etc. E empresas que podem dar muito certo. Então é essa a ideia de empresa. Oi, Felipe, acho que alguém fala? quando ele diz que a empresa acontece, eu acho que eu entendi a ideia é que muitas vezes as empresas surgem sem qualquer planejamento, sem uma ideia do modelo de Mas é negócio isso ou mesmo. algo assim, Mas elas acontecem Rafael, de é maneira isso totalmente mesmo. É sem artesanal. qualquer planejamento. Essa é a ideia da maioria das empresas. É sem qualquer planejamento. Veja o filme do Facebook. Sim, eu concordo com você. A questão é que ele está pontuando aqui que talvez por ter essa origem, as empresas não estejam adaptadas a visualizar. O Fábio, por favor, me corrija se eu estiver errado no meu entendimento. A visualizar oportunidades ou mesmo riscos em qualquer cenário, tanto interno ou externo, risco político, oportunidades econômicas, etc, etc. Ó, o exemplo de exemplificar Sim, isso. nem tem que ter, olha, nem tem que visualizar riscos, porque se você for. O Rafael, só vou pedir eu estou ouvindo minha voz, se você puder desligar o microfone enquanto. Desculpa. Isso, porque senão imagina. É o seguinte, mas é isso mesmo. A pessoa tem que abrir uma empresa. Essa é a ideia de um Estado. A pessoa poder abrir uma empresa sem ficar visualizando muitos riscos. Ele faz a análise de riscos dele próprio e abre a empresa. Arrisque. Tipo, abre. Vai de cara, dê o peito. Essa é a ideia de uma empresa e que ela pode dar certo ou não. Quanto mais empresas você abre, mais iniciativa econômica você tem dentro de um Estado e mais esse Estado tende a dar certo. É essa a ideia de empresa. Então, quem pensar o contrário, que precisa fazer grandes coisas, você vai ter uma população de braços cruzados, sem iniciativa e que não faz nada e que não é bom para nenhum Estado. Então, o que o Fábio falou, e que no Brasil, mas é assim no mundo. Vai para Singapura, é assim que se abrem empresas, vai para Ásia, vai para os Estados Unidos, vai para Israel, vê como que as pessoas se organizam para abrir essas startups ou outras empresas e por aí vai. E muitas delas, que seja 5, 10, 15, eu não tenho o número, porque por isso eu não posso falar, vão dar muito certo, outras vão dar mais ou menos certo, mas vão funcionar, vão fazer a economia girar. E é assim que funciona. Então a gente tem que ter essa cabeça, essa ideia de empresa. Entende? Então é E isso que eu queria. Felipe, market Oi, Gustavo. maker aí não tem dó. Não tem dó. Não tem disso de vamos ver até quanto aguenta. Não. Até onde eu posso ir até ele aguentar para me vender ou decretar falência. Então, não tem dó. Dá para trabalhar. Eu escutei essa frase lá no Twitter, eu achei muito interessante. Tava uma confusão lá, uma briga de gente defendendo dólar 7, dólar 4, e até que a galera do dólar 4,70 aí ganhou. Então, não tem consenso. Não tem. É briga, não dá para sentar e conversar e achar um meio termo. Porque é matemática. Simplesmente Eu você tenho, mudar Gustavo, a fórmula. gostei da pergunta. Eu tenho consenso. Não, O um dólar no negócio fundo, assim, no fundo, Felipe, não, o dólar no fundo deveria ter uma paridade. A gente tem que estar em pé de igualdade com as outras nações. Eu opero dólar, mini dólar. Eu opero dólar cheio. Ou eu opero cheio no índice. Eu quero. Eu não tô nem aí se vai para cima ou vai para baixo. Eu sigo o movimento. Quando você vai para os Estados Unidos, você não está nem aí Então, se o dólar vai para cima, está para cima ou está para baixo. Quando você compra um tablet, um os celular. caras falam, não é frase minha. Isso que eu tô falando, não é frase minha. Eu consigo trabalhar com dólar a 4 ou a 12 ou a 10. Você como pessoa física? As duas formas. Não, mas você como pessoa física, Gustavo? Eu vou lucrar. Aí não dá para você rebater uma pessoa dessa. É isso que eu tô falando. Não dá para você rebater uma pessoa dessa, porque ela sabe operar tanto com dólar a 4 quanto com dólar a 10. Quem? Agora, não, peraí, o problema Gustavo, tá quem? Então, quem? Que pessoa está falando?
Não, eu estou falando de um conjunto de instituição, principalmente institucional. Circuit breaker, por exemplo. Você acha que uma pessoa física consegue vender alguma coisa? Não, fica chupando o dedo. Não, digamos eu quero ir para os Estados Unidos. Você está falando você. Eu não quero o dólar a 6, 7 reais. Eu Afinal não de contas, a quero. 7 reais. Não, eu não quero, mas tem gente que quer. Tem gente que quer inflação. Ó, quem que ganhou a inflação de 100% lá na Argentina? Um pós-fixado ali, um pós-fixado atrelado IPCA, mas alguma coisa. Atrelada à inflação ali. Você está falando um fundo? Direto. Fundo? Selic é 100%. Imagina, Faria Lima. Não, mas você está dizendo um fundo de investimento, é isso? Tem fundo, sim, mas eu estou falando macro. Mas o seguinte, o que você está falando, Gustavo, o seguinte, o que você está falando de fundo de investimento, o cara ganha 100% de... E o que adianta ele ganhar 100% se a inflação é 100%? Não, ele não ganha nada. Eu estou dizendo... Ele precisa ganhar 120% para ganhar alguma coisa, se ele mora na Argentina, aí tá, não? CDI mais 580%. Não dá, você tem que... Acaba que você tem que usar uma Kombi sem as poltronas, cheia de dinheiro, para você abastecer uma Kombi. Então, isso não faz sentido. Faz sentido no mundo virtual. Aí eu não sei como é que vai ser a bagunça. Agora, enquanto existe o físico, a gente tem que trabalhar com o pé no chão, pô. Inclusive digital. Mas físico não é... Virou tão escancarado o negócio que o que é o digital agora? Mas o seguinte, dólar alto, do Gustavo, Gedel, por exemplo. Gustavo, dólar alto é ruim. Tudo em outro lugar, começa por aí. Gustavo, não vai estar no Brasil. Pode ter Deixa eu te falar uma coisa, o dólar alto é ruim para todo mundo. Afinal de contas, o cara vai exportar carne. Ué, ele vai colocar no mercado interno ou vai colocar fora a carne dele, que ele vai ganhar muito mais? Então, assim, veja só, cria inflação. O dólar mais caro cria inflação aqui dentro. É uma coisa assim, ó. Você fala assim, ó. Mas americano vem por... você já deve ter entrado em salas que tem. E me vem um peso real daqui a 3 Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já deve ter entrado em salas que tem americanos aqui no Clubhouse. Você já deve ter entrado em salas com americanos. E os caras, o que os caras falam? Porra, o Brasil é muito barato. O Brasil é de graça. Eu peguei um táxi daqui para Jaú. E, sei lá, de São Paulo para Jaú saiu um Uber, sei lá, $20, $25. Isso não é um quarteirão nos Estados Unidos. Ou eu fui comer num restaurante, numa churrascaria, gastei $50, R$250. Então, assim, o que isso interessa para o Brasil ter um dólar a R$7, a R$6 para o brasileiro? Se ele poderia estar R$2, R$2,5, enfim, claro que não poderia, mas enfim, seria bom se tivesse. A gente teria uma paridade, a gente estaria no mundo. Turismo, agro, muita Exatamente, coisa que gera... nós estaríamos dentro do mundo. Nós estamos fora do mundo. 25% é o PIB brasileiro. Exatamente. Então, o que eu te digo é o seguinte... nós estamos fora do mundo, o país está fora do mundo e cada vez está ficando mais fora do mundo ainda com esse dólar. Quanto mais Mas alto isso o dólar, que eu tô dizendo, se o dólar for para 10... Entrar num consenso ali é impossível. Impossível. Não é questão de consenso, é questão de lógica. Tem gente pedindo para diminuir porque precisa importar uma viga de aço, porque a gente não tem a capacidade de fazer direito um negócio desse para exportar para o mundo. Importa uma viga de aço, agrega valor e revende. Então, tem de tudo que é briga. Tanto a galera pedindo para baixar, o que mexe com o agro. Claro que o agro quer ali um dólar pelo menos a R$5,50, R$6 tá bom. Não quer mais que isso, não. Mas aí tem óbvio, os emocionados. Mas Gustavo, que é vão óbvio. Pressionando. Um setor que exporta muito, aí vem que é o dólar alto, entende? Um setor que exporta, mas a gente vai viver de commodities, é isso que eu estou dizendo. Não, mas é isso um setor que exporta. O cara faz o quê? O cara pega um monte, tem setor, mas não tem como. Do
do Tem navio que de agregar boi que foi valor para para tudo. Ó, exportar. peraí, Agora, Felipe, Gustavo. me Ó, responde uma pergunta. Tem contrato feito pela China com o Brasil, pegando enormes áreas lá de soja e não querem que seja geneticamente modificada. Fornecimento exclusivo para a China. Já tem muito desse, mas olha que interessante essa commodity. Ela não tem um preço à vista e futuro. Você não negocia numa corretora. Você não negocia numa trader. Você negocia num contrato que você faz. Então, como que faz assim? Como agregar valor? Já que quer esse produto, ele vai ser mais caro, sem dúvida. Como é que faz mais barato? Me explica. Tá. Gente, é só pegar aqui, a gente tem que encerrar a sala aqui, que é sempre das 7h30 às 9h. Eu achei aí muito boa a participação de todos aí. Eu gostaria que cada um aí fizesse sua consideração final. Eu vou começar pela minha aqui, agradeço a presença de todos. Toda segunda-feira, às 7h30, está sempre um papo aqui sobre gestão. E aí tem diversos assuntos, desde a parte de RH, economia, empreendedorismo, pré-vendas, compra, já falamos de gestão de compra, gestão de estoque, que vocês imaginarem, tem tudo salvo ali aqui no Clubhouse, e eu vou deixar o link também no nosso canal no YouTube, que lá também tem as gravações lá. Gustavo, e suas considerações finais? Não, só agradecer, Fábio. Gratidão, Fábio, Tony, pela sala aí, muito, muito boa mesmo. Obrigado. Ricardo, eu vou pela ordem que está aqui na minha tela aqui. Ok. Fábio, obrigado. Carla, Tony, muito obrigado aí pela oportunidade de hoje para falar com vocês aqui. Muito bom. Ressaltar que tudo que eu falei aí, que segundo o Felipe é uma inverdade, eu coloquei algumas fontes ali no chat. Para que todos possam estar estudando lá, pesquisando também. Caso seja necessário, pode entrar em contato comigo. Passo o contato do contador, que realiza também e vai saber explicar especificamente como é a operação. E quero agradecer a todos aí também que estão na sala e permaneceram aí até agora. Muito obrigado. Felipe, suas considerações finais? Bom, Fábio, Tony, muito bom o título da sala. Falar de economia é muito bom. Eu acho que isso falta muito no Clubhouse, e ter uma noção ampla e ter uma noção também genérica de economia é uma coisa que, na verdade, eu acho que pode mudar o viés ou a visão das pessoas dentro desse país que pouco entendem de economia. E uma das coisas mais importantes que existem dentro de uma nação é a economia. Então, parabéns por esse título, parabéns pela iniciativa. E o debate foi muito bom aí. E espero que vocês abram mais salas com Toda com segunda-feira, às essa. 7h30, tem sempre algum tema. Parabéns, com esse título aí, para a gente poder discutir e ampliar aí nossos conhecimentos. Um grande abraço aí a todos. Rafael, suas considerações finais? Fábio, Tony, Carla, muito obrigado aí pela oportunidade de falar, de me permitir falar aqui pela primeira vez. Né? Acho que é a primeira vez que eu falo sobre alguma coisa técnica no Clubhouse, então agradeço muito pela oportunidade. Agradeço o pessoal que debateu também, Ricardo, Felipe, Gustavo, o pessoal que acrescentou aí, o pessoal que já saiu também, mas que também trouxe diversos insights. Eu gostaria de dizer que eu aprendi muito aqui nesse pouco tempo que eu tive conversando com vocês. Espero vir aqui de maneira mais assídua. Meu abraço a todos vocês, todo mundo que está aí na sala, né, no palco também e na plateia. Meu abraço, valeu. Tony, sua consideração final? Bem, quero agradecer aí a participação de todos. É muito, muito bom, né, a gente poder viver num país que a gente pode se expressar, a gente pode debater, né, e a gente pode principalmente respeitar, né, as ideias uns dos outros. Isso aí é muito importante, né? E agradecer realmente por poder participar desse podcast aí tão bacana e tão importante para que a gente possa colocar nossas ideias e, e gerar mais motivação, né? Para a gente fazer o melhor.
Obrigado a todos, né? Uma boa noite. Bem, gente, boa noite a todos. Vou estar encerrando aqui a sala e eu conto aí com a presença de vocês na próxima segunda-feira, né? A mesma hora, das 7h30 às 9h. Sempre vai trazer algum tema ligado à gestão. Desde qualquer ligado à gestão, compras, venda, estoque, RH, economia, financeiro, vendas. Porque se vocês olharem no histórico da sala ou no YouTube, vai achar os mais diversos, variados temas e sempre com a participação, a gente permitindo que todos falem aí. Obrigado, gente, e até a próxima segunda. Uma boa noite a todos.